existe talvez no teu coração uma batalha, uma afronta. Nós vemos nas nações quantas afrontas, batalhas, lutas, mas nós clamamos ao Senhor. Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa vida. Ele é poderoso para suprir, Ele é poderoso para tomar o nosso coração e nos consolar pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos, Deus, e nós declaramos como salmista nessa manhã: clamei ao Senhor e Ele me ouviu dos meus temores, Ele livrou, contemplai-o. Você crê? E sereis iluminados. Declare como salmista, diga: eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu dos meus temores, Ele livrou, contemplai-o. Que a minha casa veja, minha família veja, e sereis iluminados. Seja qual for o clamor, a batalha, nós dizemos: eu clamei ao Senhor, clame a Ele, Ele me ouviu, clame a Ele, dos meus temores, Ele livrou, contemplai-o. Aleluia, eu creio, e sereis iluminados. Mais uma vez, só a igreja, diga igreja: clamei ao Senhor, Ele me ouviu dos meus temores, Ele livrou, contemplai. O Brasil e as nações contemplem, e sereis iluminados. Brilha a tua luz, Senhor, brilha a tua luz. Tem um tempo de milagre, de restauração sobre o Brasil, sobre as nações, Deus. Diga para quem está do teu lado: é manhã de milagres. Diga para ele: é manhã de restauração na tua vida. Cumprimente esse irmão, diga para ele: viva o milagre de Deus, meu irmão. Eu creio, eu creio. As
Hoje o meu milagre vai. Eu vou crer no amor me dá. Isso que foi pago a lei, a cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Você pode erguer suas mãos nessa manhã e clamar a Deus pelo milagre. Você crê nesse dia? Oh, Deus poderoso, Deus poderoso. Opera nessa manhã, Pai. Em cada casa, cada família, nós clamamos a Ti, Senhor. Deus de milagres, oh, poderoso. Canta la bacita, ele canta lá dentro. Cante. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer no amor me dá. O preço que foi pago ali, a cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu creio. Me dá o preço que foi pago ali, a cruz me dá vitória. Quando nessa hora me dá vitória. Diga, igreja, oh, pelo Brasil eu creio, me dá vitória. Deus, nessa hora me dá vitória. Que haja um romper nessa manhã de vida, me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Deus poderoso, oh, me dá vitória. Exalte a Ele nessa manhã. Exalte a Ele nessa manhã, Deus de milagres. Oh, canta la batita, ele canta la mandada na cita, ele cambada la bodorosica de Levante mais alto que você puder a sua Bíblia. E quando você levanta a Bíblia, você é para levantar também o seu próprio coração diante do Senhor. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Senhor, que nesta manhã Tua bendita palavra nos console, nos edifique, nos exorte. Ó Deus, conceda ao pregador a Tua sabedoria, mas também a Tua unção, Senhor. Ó Deus, que essa seja uma manhã onde os Teus filhos possam receber revelações. Ó Deus, possam receber, ó Pai, um milagre. Seja uma manhã de salvação, uma manhã de volta aos Teus caminhos. Abençoamos os milhares que estão aqui no templo agora, mas, ó Deus, potencialmente milhões que estão conosco pela televisão, pelo rádio, através da internet, em tantos países, ó Pai, que eles sintam como se estivessem nesse local, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Hoje, eu quero falar sobre um dos temas que nós não gostamos nem de ouvir falar dele.
nós corremos dele, mas o grande problema é que ele nos alcança. É tão delicado que eu vou falar hoje, porque eu vou falar sobre o dia mau. O dia mau. O dia mau. O que é isso? No finalzinho da semana, lá em Paris, só no momento, até agora, cerca de 128 pessoas morreram, mais de 350 estão feridas. O dia mau chega. Domingo passado falamos bem sobre essa catástrofe que aconteceu em Mariana. Eu quero mostrar aos irmãos que Deus nunca é pego de surpresa. Não existe nada, absolutamente nada, que Ele não saiba. Quando lemos as Escrituras em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, é uma chave, não apenas para nós compreendermos, mas para vivermos no nosso dia a dia, temos que ter um entendimento dessas situações que não são programadas e que alcançam aqueles que estão preparados e alcançam também aqueles que não estão preparados. Diz assim a palavra, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O verso 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vamos falar junto? Para que possais resistir no dia mau. Outra vez, para que possais resistir no dia mau. E, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Verso 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau é um dia que se distingue de todos os demais. Existem alguns dias que são mais ou menos. Existem dias que são muito bons. O dia do aniversário da gente é aquele dia que a gente recebe abraço, recebe beijo, não é assim? Recebe até presente. Existe um dia, o dia do nosso casamento. Como custa chegar ao dia do casamento? Faz 40 anos que eu sou casado, mas no dia 1º de maio de 1975, mas o mês anterior custou para passar. Por quê? A gente anela chegar o dia do casamento. Esse dia, chamado dia mau, ele é diferente de todos os dias. Ele é diferente de todos os dias, porque ele já traz a própria placa dizendo, este dia é o dia mau. Não é aquele dia que é esperado. Não é aquela pessoa que está com um câncer terminal
e realmente morre. Ele já estava esperando morrer, mas aquela pessoa cheia de saúde, jovem, bonito, e num acidente morre. Esse é o dia mau para ele. Existem pessoas que vivem tantos dias tão confusos na vida, mas esse dia, ele é tão diferente, porque ele traz uma novidade, algo que os outros dias não trazem. Ele é diferente dos outros dias, sejam desastres naturais, como que aconteceu aqui, também por uma série de circunstâncias, até agora, por onde aquele rio de lama está passando, está deixando ali tanta situação tão delicada. O dia mau vem da destruição material, quando as pessoas perdem tantas coisas. O dia mau chega, até mesmo no físico das pessoas. Existem pessoas tão saudáveis, podem fazer todos os exames, está tão direitinho, tão bonito, e de repente o avião cai, acabou tudo, acabou tudo. Existe o dia mau, que parece que dura tanto, para aqueles muitas vezes com uma doença terminal. Mas existem algumas características da visitação desse dia mau. Sabe por quê? O dia mau, ele é inescrupuloso, ele não tem pena das suas vítimas. O dia mau não tem pena das suas vítimas. Vem para velhos, pessoas maduras, para jovens, para adolescentes e para as crianças também. Houve um momento que o dia mau chegou na vida de um homem. Chamava-se Jó. Era um homem piedoso, era um homem com a vida tão bonita, era um homem com a vida tão bonita. E quando você vai lendo a história dele, até chegar no capítulo 13 de Jó, o versículo de número 15, Jó fica antes de Salmo, Jó capítulo 13, o verso de número 15. Jó havia acabado, tinha passado de, só o velório que ele participou, 10 dos seus filhos todos morreram. Sabe o que é isso? 10 caixões. O dia mau estava fazendo careta para ele. Aquele dia não significa que seja um dia de 24 horas. É um período. O dia mau pode ter 10 segundos, 10 horas, 24 horas, ou o dia mau pode durar até 24 meses. Não é marcado o dia mau, não é marcado pelo tempo, pelo nosso relógio. É um período que muitas vezes nós não conseguimos determinar quando vai terminar o fim. E durante esse período do dia mau, Jó experimentou tudo que você pudesse experimentar de desgraças na sua vida, tudo. É o dia mau quando as coisas se levantaram contra ele, não por causa de qualquer coisa da impiedade, mas havia algo no coração de Jó. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua própria saúde, e a mulher, sua esposa, ao invés de ser aquela companheira para desfrutar, abençoando Jó naquele momento de dia mau, ela volta para Jó e diz assim: Jó, você ainda teme a Deus, Jó? Você continua sendo fiel a Deus ainda, Jó? Amaldiçoa a Deus, acabe com tudo. É melhor você suicidar. Acaba, Jó, morre, Jó. Mas aquele que tem o Senhor, ele sabe que Deus tem o controle. E Jó trouxe apenas uma palavra a respeito de Amal. Ele diz: Deus deu, Deus tomou. E ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Se há uma frase que é algo que eu sempre repito, diz assim: tudo na vida é como termina, é que se conta. É quando você vê a história de Jó, ele passando pelo dia mau, depois ele volta aqui em cima. E quando está aqui em cima, tudo que ele perdeu veio em dobro. Veio em dobro. A nossa vida não é marcada pela quantidade de anos, ou de coisas, ou de bens. A nossa vida ela é marcada pela intensidade com que vivemos cada dia. Existem pessoas que têm 60 anos,
mas quando ele espreme, ele vai ver que a vida dele tem apenas 10 anos. Existem dias que você fala assim, a semana acabou, voou. Em outras palavras, ele não viveu esse dia. O dia em si não é um pecado. Não é um pecado. O dia mau não vem por causa do pecado. É verdade que o dia mau vem porque o homem lá no Jardim do Éden pecou. E esse pecado contagiou toda a humanidade. Mas não significa que o dia mau venha chegar para a sua vida só porque você está em pecado. Não. Esse dia mau, chamado dia mau, ele alcança os mais santos, ele alcança os mais puros, ele alcança aqueles que têm tanta comunhão com Deus, como alcança os mais desgraçados também. Por isso que Paulo diz, olha, o dia mau vai chegar. Davi estava vivendo um tempo lindíssimo da vida dele, de gozo, de alegria, uma comunhão tão grande com Deus, cantando, fazendo seus salmos. Mas no Salmo 23, há uma expressão assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele diz ainda que eu ande, ainda que chegue o dia mau na minha vida, onde a morte está fazendo caretas horríveis, onde a desgraça está sendo alojada, ele diz ainda que isto venha acontecer. E aconteceu muito na vida dele. Ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O dia mau não vem só porque alguém está em pecado. Pode aplaudir o Senhor. Guarde esse entendimento no seu coração. Guarde. Em Isaías capítulo 60, os versos 1 e 2. Isaías capítulo 60, os 2 primeiros versículos dizem assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Ah, queridos, no dia mau, tudo o que você tem é apenas as promessas que estão aqui. Levante a sua Bíblia. Nós acabamos de dizer, eu sou. Levante a Bíblia, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Filho, na hora do dia mau na sua história, o dia mau na sua família, o dia mau na sua empresa, tudo que você tem é apenas as promessas da palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor? É essa a verdade. É por isso que aqui na igreja da Lagoinha, nós só pregamos a palavra. Tudo que nós fazemos é trazer a palavra, para que cada irmão possa viver intensamente essa verdade. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Verso 2, pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas no meio de tudo isso ele diz, mas sobre ti, resplendente o Senhor, sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O Salmo 116, os versos 3 e 4. Salmo 116, os versículos 3 e 4. Vamos começar a ler do primeiro, porque é uma declaração. Salmo 116, verso 1. Diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha o verso 3 e 4. O dia mau na vida dele. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. A primeira declaração que ele faz, ele diz: amo o Senhor. Amo o Senhor. Vamos falar? Amo o Senhor. Outra vez. Amo o Senhor. A nossa fé não é uma religião. Tem gente que eu fico pensando, gente, parece que tem tanta confusão na cabeça. Tem gente que só fica cheio de doutrina. Ah, você não pode comer carne de porco. Ah, o dia é o sábado. Ah, você tem que ser assim, assada, sabe? E pessoas que não têm amor nenhum pelo Senhor. Pessoas que estão envolvidas tanto com doutrinas e que perdem a maior realidade. O mandamento nosso, o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Por isso ele diz: amo o Senhor. E ele passou por isso, olha o verso 3. Ele diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. O dia mau, ele é permitido para nos fazer lembrar que esse mundo é assim mesmo, impróprio para a construção da esperança permanente. O que significa isso? Tem gente que a vida dele é para aqui. A vida dele é só para aqui. Existem pessoas que têm uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. A vida dele é só para aqui. Só para aqui. Só para aqui. Existem pessoas que a vida dele é para aqui. Para aqui. Mas o dia mau vem para lembrar. Vem para lembrar. Vem para sacudir. Para a pessoa poder lembrar da eternidade. O amor do Senhor é tão grande. Existem pessoas que vêm para Jesus pelo amor. Ouvir o Evangelho, conhecer o amor do Senhor e correm para os braços dele. Mas existem pessoas que só vêm para Jesus na hora da dor, na hora da perda, na hora da desgraça, naquela hora onde é o dia mau. E como eu disse, o dia mau não é um dia de 24 horas, é um tempo espiritual. E existem pessoas que precisam passar pelo dia mau para saber que ele aqui na terra é só peregrino. Hebreus capítulo 11, o versículo 10. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 10. Nós temos aqui o testemunho dos patriarcas. E é tão interessante quando vemos o exemplo de Abraão. Diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não queria ter a sua morada simplesmente aqui. Diz o texto: porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e Ele é o edificador. O Salmo 57, o versículo 3, Salmo 57, o versículo de número 3, continua ministrando ao nosso coração essa verdade de uma forma tão intensa, dizendo assim, Salmo 57, 3, Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra,
cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Querido, nós podemos correr de muitas coisas, mas um dia, na sua história, ou você já experimentou, ou você vai experimentar o chamado dia mau, porque ele é inevitável. Quando você lê em Eclesiastes, capítulo 8, Eclesiastes, capítulo 8, o verso de número 8 diz assim, Eclesiastes 8:8. Você pode ter dinheiro, pode ter muita sabedoria, pode ter a força física, tudo isto. Mas olha o que diz a palavra. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja. Nem tampouco a perversidade livrará aquele a que a ela se entrega. A pessoa pode ser curada hoje e não morrer. Daqui 10 anos, ele pode ter um câncer e o Senhor pode curá-lo. Mas um dia, ele vai morrer. Um dia ele vai. Um dia ele vai. Por quê? Porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e a morte vai chegar. Em Hebreus capítulo 9, o verso 27, Hebreus capítulo 9, o verso de número 27, a palavra diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não existe reencarnação. Não existe, isso é uma mentira de Satanás, que a pessoa morre, aí ele vai reencarnar, vai reencarnar, vai reencarnar, mas a palavra do Senhor, o fundamento está aqui, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando entendemos isso, você passa a compreender que o dia mau é inexcusável. Não há desculpas para justificar nossa falta de preparo. Nós já fomos tão advertidos, por isso que está escrito aqui em Efésios 6:13, portanto tomai toda a armadura de Deus. Ele está falando para os crentes, ele está falando para aqueles cristãos, ele está falando não é para o incrédulo, ele está falando para aqueles que já têm Jesus. Esta carta aos Efésios é uma carta que traz exatamente a compreensão da igreja nas regiões celestiais, como tem que viver aqui na terra. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia da mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. O dia mau é o dia de você ser tentado além das suas forças. É aquele dia quando parece que vem tentações de todas as maneiras. De todas as maneiras. Não vem aquela mulher feia para te tentar para adulterar, não. Vem a mulher mais linda do planeta para te tentar. E vice-versa também. Ou seja, o dia mau é esse dia, de uma forma assim, é o dia de ser tentado além das suas forças. Quando você vê o dia mau, que bagunçou a vida de Davi. Davi era o general, Davi tinha que estar à frente do seu exército, mas naquele dia, Davi ficou em casa. Gente, eu já fiz tanta coisa, eu tenho que descansar, vou ficar aqui. E ficou na janela do quarto. E o dia mau chegou. Da janela do seu quarto, ele viu uma mulher. Parecia que tinha um brilho. Nunca tinha visto uma mulher tão linda como aquela. E ela estava nua. Note bem. Nua. E logo o coração dele começou a bater.
tentação veio. O dia mau estava ali. Se você começa a conhecer a história dele, esse dia mau marcou a história de Davi de uma forma tão intensa. E o que ele faz? Ele era o rei, manda chamá-la, vai para a cama com ela, passa alguns dias, o anúncio chega. Estou grávida. Batseba, grávida. E o que faz Davi? Chama o marido dela que estava na frente da batalha para dormir com ela. Mas aquele homem não entra na sua casa. Ele dorme na rua. E o rei disse, mas por que você não foi dormir em casa? Ele disse, rei, como que eu poderia dormir com a minha esposa? Se meus companheiros, os meus soldados estão lá na frente de batalha, eu não posso. O rei embebedou ele, mandou dar bebida para ele. Muita bebida. Bêbado. Mas mesmo bêbado, ele ficou firme no dia mau dele. Davi o mandou então para a frente de batalha. Colocá-lo bem na frente para ser o alvo, para ser morto. E ele foi morto. Essa página negra da Bíblia, desse dia mau na vida de Davi. Davi foi sendo corroído por dentro. Quando você lê o Salmo 51, ele espreme o seu coração em lágrimas, gemendo. A desgraça o consumia. E você vai vendo a história de Davi, esse homem, chamado homem segundo o coração de Deus, no dia mau, ele não permaneceu firme. No dia mau, ele foi destruído. É verdade que no dia mau, ficou como essa página assim, tão doída na vida de Davi. Mesmo um homem, segundo o coração de Deus, pode experimentar esse dia mau. Pedro, em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, Pedro caminhava com Jesus, era tão íntimo do Senhor, tão pronto com Ele, tão juntinho dEle. Lucas 22, verso 31 a 34. Ao momento quando Jesus chama Pedro e diz assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos pendeirar como trigo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos pendeirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. O dia mau não é o dia que o sol está brilhando, pode ser a noite. Porque Pedro fez tudo isso nesse dia mau na vida dele. O dia mau não é Deus que traz, é o inimigo. E no meio disso tudo, existe algo. Tudo na vida é como termina, é que se conta. Quando eu olho para Elias, aquele homem, aquele profeta tão poderoso, quando você lê os feitos de Elias, você fica tão admirado. Lá no Monte Carmelo, quando ele enfrentou os profetas de Baal, quando o grito foi esse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus havia aceitado o sacrifício. A terra que já tinha mais de 3 anos que nem estava chuva, estava agora encharcada, tanta chuva.
Elias desce. Só que Jezabel, a rainha, tinha dado uma ordem: eu vou te pegar, eu vou te matar. Elias foge. E o dia mau chega para ele. Ele estava ali junto de uma fonte, no deserto, tinha água. Todo dia corvos vinham e traziam pão para ele. Trazia carne. Ele fazia um sanduíche, estava ali muito tranquilo. E de repente, aquela fonte secou. A fonte lá em Querite secou. O dia mau estava iniciando. E Elias começou a dizer assim: o que valeu eu servir a Deus? O que valeu eu ter sido tão íntegro? O que valeu? O grito do povo ainda, se pudesse estar ouvindo, era esse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias olha e diz: me mata, eu vou me matar. Ele queria suicidar. O dia mau, esse dia quando chega das trevas, e ele começa a alimentar-se exatamente desse sentimento: Deus me abandonou, Deus me deixou. O grito ainda era só o Senhor é Deus, mas a atitude do coração dele foi essa: eu vou me matar. Eu não sei quem é você direito, mas talvez você já tenha pensado em algum momento no dia mau, que a solução mais prática da sua vida era acabar com você. Em nossa lei, normalmente não é anunciado, proclamado, não vai para os jornais o número de pessoas que se matam. Mas é um número tão grande. Eu, como pastor, muitas vezes estou num casamento, celebrando. É festa. E no mesmo dia estou fazendo um velório também. Eu já fiz velório de todo jeito que você puder imaginar. Mas o mais difícil de fazer é exatamente alguém que suicidou. Como é difícil. Como arrancar qualquer palavra de consolo. Elias, o grande Elias. Por isso que Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Elias não era um super-homem, não. Todos nós somos iguais. Eu estou aqui em cima desse púlpito, eu sou igualzinho a você. Jesus experimentou o dia mau também. Jesus experimentou o dia mau. E não foi um dia, foram muitos dias. Depois de ele passar 40 dias orando e jejuando no deserto, veio o tentador. O dia mau veio o tentador. E naquele dia o que o tentador falou? Olha, está com fome? Transforme as pedras em pães. Ninguém quer te ouvir? Faça isso, chame atenção. Pule do pináculo do templo, você vai bater asa, vai fazer alguma coisa, não vai morrer. Você está aí, olha só, quer ter Deus na sua vida, com fome. E o diabo mostrou para ele todos os reinos desse mundo. Mostrou todos os tesouros desse mundo. Todo o ouro acumulado, todos os brilhantes, todas as riquezas desse mundo. E ele disse: olha, tudo isso eu vou dar para você.
Para que você vai continuar vivendo do modo como você está vivendo? Vou dar tudo para você. O dia mau. E como Jesus enfrentou o dia mau. Tudo que o tentador queria era só isso. Ó, ajoelhe, me adore. Só isso. Só um segundinho, só um segundo. Não precisa ficar meia hora, não. Não precisa ficar um dia, não. Só um momento, me adore. Eu vou te livrar de tudo, eu vou te dar tudo. Mas Jesus volta. E a única coisa que ele tem é a palavra. E ele diz: só o Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Pode aplaudi-lo. O dia mau. Quando você vê o dia mau na vida de Sansão, aquele homem tão vitorioso, o dia mau para ele foi aquele dia quando seus cabelos foram cortados, perdeu a unção, furaram seus olhos, levaram para o cárcere, e lá ele ficava fazendo trabalho de burro, de jumento, dando voltas no moinho. Alguém que foi um campeão de Deus. No dia mau ele fraquejou. No dia mau ele se rendeu. No dia mau ele esqueceu. Por isso que a palavra sempre diz assim: lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Por isso que a nossa fé, eu sempre digo, não é religião, não é doutrina, ela é prática. Ela é prática. A nossa fé é uma prática, não é uma religião. Religião é doutrina. A pessoa enche a cabeça de doutrina, e isso, e aquilo, outro, e caminha, não tem vida. Tem apenas o quê? Fatos doutrinários. Nossa fé, a nossa comunhão, nosso relacionamento, nossa intimidade com Ele. É isto o que conta. E você vê o final de Sansão. Chegou um dia que ele disse: Deus, esse dia mau vai acabar hoje. Eu não quero continuar vivendo. Eu quero trazer glória ao Senhor no final da minha vida. Eu quero te honrar, Senhor. E não importa que eu te honre, mas eu quero te honrar. Você conhece a história. Fizeram dele um palhaço. E ele disse: eu vou terminar o dia mau hoje. E ele disse: Senhor Deus, só mais uma vez. Não sei quanto tempo ele ficou naquela prisão. Cego. Mas quando ele passou a mão na cabeça, passa a mão na sua cabeça assim. Ele viu que os cabelos tinham o quê? Crescido. Seus cabelos cresceram. Antes, ele nunca tinha cortado seus cabelos. Nunca. Nunca. Ele era nazireu. Aí ele disse: voltou. 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 E naquele carnaval demoníaco, alguém que estava com ele disse: por favor, leve-me onde estão as colunas que sustentam esse lugar. E o colocaram ali. E ele, agora com a força mágica do super-homem, que era super-deus ali nele, de repente ele coloca as mãos. Diz a palavra que maior foi a vitória dele na sua morte do que durante todos os dias da sua vida. O dia mau chega. Jesus teve um dos discípulos que era o mais culto deles. Tinha doutorado, tinha pós-doutorado, tinha tudo. O que tinha mais diplomas do grupo de Jesus, sabe quem era?
Judas Iscariotes. Os outros eram assim, bem simplesinhos, mas o Judas não. Então, Judas tinha feito a universidade e todos os cursos. Judas era aquele assim, o mais estudado do grupo. Mas Judas experimentou o que era chamado o dia mau para ele. E no dia mau, ele sucumbiu. O dia mau pode chegar, e vai chegar, ou já chegou. A questão não é o dia mau, você não tem domínio sobre o dia mau. Mas são as nossas ações que vão determinar as nossas reações. Em Lucas, capítulo 22, o versículo de número 3. Eu estou falando sobre isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma luta contra principados e potestades, demônios. Agora olha o que acontece. Lucas 22, 3. Ora, Satanás não foi um demôniozinho michuruca, não. Foi o próprio Satanás. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Judas estava buscando o dia mau. Existe para algumas pessoas o dia mau chega sem ele ter procurado. Mas para Judas foi diferente. Judas buscou o dia mau. Ele buscou. E aqui diz assim a palavra: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, verso 6, Judas concordou e buscava. Ele buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. E quando a pessoa, ela mesma procura o dia mau, porque existem situações que, se você não rejeitar, o dia mau te envolve. E a palavra diz, e nós vamos ver muito isso hoje, exatamente que você não precisa ser de forma alguma vencido pelo dia mau. O diabo falando com Judas, ele falou a mesma coisa que falou com Jesus no deserto. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Todos os reinos do mundo eu te darei. Faça assim. Isso. Só que isso fica aqui. Só que isso fica aqui. Tem pessoas que passam a vida todinha só atrás disso. E fica aqui. Isso aqui, sabe para que é? É para a glória de Deus. Isso é para estender o reino de Deus. O dia mau é aquele dia de confusão. É aquele dia que você é chamado e tentado a abandonar o seu chamado, a minha célula, e eu tenho uma célula na minha casa, sou anfitrião, mas quantas vezes você é tentado? Na minha célula o povo vem, suja o tapete, e há confusão, e não, nas minhas casas não, não está funcionando. Quantas vezes você, líder de célula, vem o tentador como dia mau? Olha, deixe para lá, não continue liderando célula, não cuide não. Isso é trabalho para os outros, não é para você. O dia mau está ali. Você tem um chamado. Todos nós aqui em Lagoinha temos um chamado.
A palavra igreja significa os chamados. Eclesia é aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Não existe um cristão que não tenha um chamado. Porque o próprio nome dele, quando ele diz eu sou cristão, eu sou da igreja, eu sou o quê? Eu tenho um chamado. E você tem que cumprir o seu chamado. Mas o dia mau vem exatamente para levar você a abandonar o seu chamado. O dia mau é aquele dia quando você sepulta todos os sonhos que Deus te deu. Quantas vezes dias eu já passei, porque o dia mau, ele não acontece uma vez só na vida. Ele pode acontecer uma vez por ano, uma vez em 10 anos. Pode acontecer toda semana. Ou o dia mau pode acontecer de uma forma quase que permanente. O dia mau vem, e muitas vezes naquele dia, tudo que Ele quer é que você sepulte seus sonhos, tudo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes, nesse dia mau, Satanás fala comigo, para que isto? Para que isso de buscar 10% de Belo Horizonte? Para que ter esse sonho? Vá viver a sua vida tranquilinha. Para quê? Para que estabelecer uma igreja em cada bairro? Para quê? Isso dá muito trabalho. Para que viver uma pressão? Quantas vezes na segunda-feira, nossa igreja, nós não temos 1 centavo de reserva? Nenhum. E veio um tentador e disse, está vendo? Está vendo? Se até hoje o Senhor supriu, eu sei que Ele continuará suprindo. Eu sei. É essa a convicção. Mas Ele vai usar quem? O irmão que está aí ao seu lado. O irmão que está aí ao seu lado. Como que eu oro para que cada ovelha de Lagoinha seja realmente uma ovelha válida? Porque tem aqueles que são válidos e tem os inválidos. O válido é aquele que ele sabe que está aqui. Ele ama a igreja. Ele tem paixão pelas almas. Ele quer ver a glória de Deus cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Quantas vezes o tentador vem e diz para você, olha, não entregue seu dízimo não. Não faça isso. Se você não entregar a ele, filho, logo você receber o seu salário. Vai ser muito difícil você entregar depois de pagar suas contas todas. Não. E você não paga suas contas todas porque você não tirou a primeira parte. Primeiro Deus. Vamos falar? Primeiro Deus. Outra vez? Primeiro Deus. E ele diz, fazei prova de mim. Deus abre o peito e diz, fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre você bênção e bênção sem medida. É esse dia. É o dia de ver. Talvez a sua empresa falida, fechada. É aquele dia mau, quando você, mãe, olhando lá nas coisas do seu filho, aí encontrou um pino de cocaína. O mundo acaba. Quando a mãe olha na bolsa da filha que ficou para trás, encontra uma cartela de pílula anticoncepcional. Não é que a filha é casada, mas que está namorando.
O dia mau é esse dia de calúnias, perseguições. É um dia de ódio. É esse dia de destruição. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele diz: o diabo veio para matar, roubar e para destruir. É esse dia de grande provação. Esse dia mau é aquele dia difícil. Aquele dia que você recebe a informação da sua demissão. É aquele dia quando você olha o médico passando para você o resultado, um diagnóstico, e diz assim: olha, você está com câncer já tão avançado, em estado terminal. O dia mau é aquele dia quando você esperava que seria promovido, e essa promoção não chegou, outro foi. O dia mau para você, empresário, é aquele dia que você descobre que você foi enganado pelo seu sócio. Como dói. O dia mau é aquele dia quando o marido descobre que a esposa está tendo um caso extraconjugal. Ou o inverso. A esposa descobre que o marido está tendo um caso. O dia mau é aquele que não gostaríamos de experimentar de forma alguma. Satanás, ele é o predador. Quando você lê em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, o verso de número 8. Vamos nos colocar em pé, queridos. Diz assim a palavra. 1 Pedro 5, verso 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você não está isento, incólume dessa atuação dele. Há ocasiões que Deus permite que o leão ruge, esse leão que ruge se aproxime de você. É o dia mau, a maior provação do cristão. O dia mau não acontece todos os dias. Nem todo dia. O dia mau não é o dia ruim. O dia mau é o dia do maligno. Entenda isso. O dia mau não é o dia ruim. É o dia do maligno. É o dia das trevas. Ali no Getsemane, era noite, trevas. Era o dia mau. Jesus abre o coração. E o tentador vem. E Jesus diz: você pode pedir 12 legiões de anjos. Jesus é Deus. Foi aquele momento assim, tão forte. Mas eu quero parar aqui, porque hoje às 18 horas eu vou falar como viver e vencer no dia mau. Eu vou parar agora, eu vou terminar para você voltar às 18 horas. Como reagir no dia mau? Como reagir no dia mau? A minha preocupação é que você tenha o entendimento. Eu quero que você guarde no seu coração de uma forma tão intensa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Fale comigo, resistir. Faça assim, resistir. Quando o dia mau chegar, você precisa ter toda a armadura, vestido, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, fale comigo, tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Tem gente que qualquer coisinha se abala. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Nós estamos vivendo um tempo tão bonito aqui em Lagoinha. Um tempo tão glorioso. O pastor André deixou tantas atividades para poder estar aqui conosco, trazendo a graça e o favor do Pai. E eu sei que você, acima de tudo, quer Deus. Coloque a sua mão na mão de um irmão.
esse tempo é um tempo, o dia mau. Lá em Paris, ninguém pensava que aquele seria um dia mau para aquelas pessoas, mas foi. O dia mau não está na sua agenda, mas vai chegar. O dia mau chega para as pessoas que têm Jesus e chega também para aqueles que não têm Jesus. O dia mau. Agora, como reagir no dia mau? Às 18 horas eu vou continuar, mas nesta hora, levante a mão do seu irmão. Nós cremos. Aleluia, Jesus. Mesmo no dia mau, nós confiamos em Ti, Senhor. Mesmo quando o mundo cai ao nosso redor, nós confiamos na Tua palavra, Deus. Nós declaramos essa canção nessa manhã, nós confiamos em Deus. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Diga, quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Diga, quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, diga, mesmo assim eu descanso em Teus braços de amor. Pegue as suas mãos pro Senhor e diga nessa manhã, diga, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Diga, igreja, o choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, declare, mas foi a morte, Ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços. Quando o mundo cai ao meu redor, quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Diga, quando o mundo cai e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, segura em minhas mãos. Entenda as suas mãos, diga, segura em minhas mãos, Deus, Deus, Deus. Oh, segura em minhas mãos. Quando vemos a escuridão da noite, quando a tragédia que parece que vem sobre nós, e nessa manhã, Pai, nós levantamos a França, levantamos essa nação nessa manhã,
E oramos e cremos na intervenção do Senhor sobre aquela nação. Um dia mau, um dia de morte, de choro, nós abençoamos a França agora. Levantamos essa nação e clamamos, Pai, por eles. Levantamos o nosso coração, todo o Brasil nessa manhã, como já temos declarado e orado. Quando o mundo, Pai, parece que cai ao nosso redor, os teus braços nos seguram, nos levantam. Pela fé, querida, erga suas duas mãos o mais alto que você puder. Nós vamos declarar mais uma vez isso. Quando o mundo cai ao nosso redor, quando tudo parece estar sendo aniquilado, destruído nesse mundo, nós liberamos uma palavra profética sobre as nações, sobre a nossa casa. Nós não vamos nos deter, nós não vamos parar, nós vamos declarar que a nossa confiança está no Senhor. Seja o que for que você tem vivido com teus filhos, com teu marido, a tua esposa, no teu trabalho, na tua empresa, quando tudo parece contrário, confie no Senhor. Diga: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços, Deus, 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 aleluia, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Diga: segura em minhas mãos, Deus, eu creio. Oh, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor nessa manhã. No dia mau nós confiamos em Ti. Nas batalhas da vida nós confiamos em Ti. Nas tragédias nós confiamos em Ti. Nas guerras nós confiamos em Ti, Senhor. Pode colocar a mão sobre o teu coração nessa manhã. Que não haja um movimento sequer nessa casa. Feche os seus olhos, é você e Deus. Esta é a oração mais importante nessa manhã. Talvez você está aqui e você nunca fez uma oração entregando a vida a Jesus. Ou você já fez essa oração um dia, se desviou, se afastou. Ou você está aqui nesse lugar e você fala: André, eu vivo o dia mau. Eu tenho vivido esse dia mau. Nós sabemos que é chegado o tempo de restauração para a tua vida. Cada um de nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Por isso essa é a oração mais importante nessa manhã. Você que nunca orou entregando a tua vida a Jesus, dizendo: Jesus, entra no meu coração. Ou talvez você já fez essa oração um dia e se desviou, se afastou, e você fala: eu quero, André, eu quero voltar para Jesus. Por isso lá na primeira galeria, na segunda, aqui embaixo, todos fechem os olhos. E você que diz: eu quero fazer essa oração, entregando a minha vida para Jesus, ou voltando para Jesus, nós vamos orar juntos. Queremos orar por você, queremos abençoar você. Você que quer fazer essa oração, sabe que precisa, entregando a vida a Jesus ou voltando para Ele, levante uma das suas mãos. Nós queremos ver você. Levante, não abaixe. Pode levantar. Isso, nós queremos orar. Você fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero viver a vida de Deus, eu quero viver esse relacionamento. Lá na galeria, no meio, aqui embaixo. Isso, Deus abençoe. Levante, eu quero ver. Nós queremos orar juntos, orar com você. Isso, pode levantar a tua mão. Você está com um convidado, pode levantar a sua mão, não fique constrangido. Eu quero pedir a você que levantou a sua mão, lá na galeria, no meio ou aqui embaixo. Você que diz: André, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero viver essa vida, a salvação, a restauração que Deus tem para mim. Você que levantou a sua mão, ou mesmo que não a tenha levantado, lá na galeria, no meio ou aqui embaixo,
Eu te convido que você saia do seu lugar, pegue os seus pertences, saia do teu lugar e venha aqui à frente, venha aqui ao altar. Nós queremos orar por você. A igreja aplauda essas pessoas. Saia do teu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez e cremos nesse tempo. Aplauda a igreja, aplauda cada vida lá na galeria. Nós estamos esperando você. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Venha, aplauda a igreja, aplauda, aplauda, venha, venha, venha. Jesus. Venha em nome de Jesus, venha. Aqui à frente, chegue bem pertinho aqui, isso, mais perto, tem muitas pessoas vindo, e a igreja estenda as mãos aqui à frente. A você que está em casa agora, pela televisão, pela internet, queremos orar por você. Hoje, logo mais às 18 horas, 6 horas da tarde, nós estaremos aqui novamente. Pastor Márcio Valadão vai continuar com essa palavra. Dia mau, oramos pelo Brasil, oramos por Minas Gerais, toda a nossa nação, oramos pela França. E se formos pontuar quantos dias maus temos vivido, nossa confiança está no Senhor. Venha às 18 horas. E você que quer receber uma oração agora, ligue nesse telefone que está na tua tela, 3429-9550. Ligue, queremos orar por você e abençoar você agora. 31-3429-9550. Você aqui à frente com toda a igreja, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer aqui nessa manhã. Eu posso passar pelo dia mau, mas hoje eu sei, Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Eu te peço perdão, Jesus, pelos meus pecados. Lava minha vida e entra agora no meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto, e eu declaro: Jesus,
Tu és para sempre o meu único Senhor e suficiente Salvador. Eternamente eu sou teu. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe. Como é que você chama? Paulo, você chora porque Jesus entrou no teu coração, Paulo. Uma nova vida. Você que está aqui à frente, nós temos esses irmãos lindos aí, ó, com colete rosa, vermelho, azul. Nós precisamos de 10 minutos do seu tempo. Queremos anotar o teu nome, te dar um presente e orar por você. Podem segui-los aqui à minha esquerda, por favor. A igreja aplauda-os mais uma vez. Sejam bem-vindos à família de Deus. Podem seguir, está com um convidado. Venha com ele, venha, vamos declarar, diga. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços no dia mau. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Diga, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Diga, igreja, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Aleluia. Segura. Levante a mão desse irmão do teu lado, à tua direita, à tua esquerda, e diga para ele: o dia mau não é o fim. O choro dura uma noite, pode durar um dia inteiro, mas não vai durar para sempre. Deus nessa manhã vem enxugar nossas lágrimas. Deus nessa manhã vem trazer a palavra da vida e da esperança, porque a palavra dele não volta vazia. Logo mais às 18 horas nós sabemos como deveremos permanecer e florescer e vencer os dias que são maus na nossa vida. Vamos orar para que você tenha também uma semana tão maravilhosa, tão abençoada. E se o dia mau bater a sua porta, você está revestido com toda a armadura de Deus. Pai, nós oramos nessa manhã e selamos esta palavra no nosso trabalho, na nossa convivência, na segunda, terça, quarta, quinta, cada dia da semana. Ao se chegar a nós o dia mau, guardemos o coração, que haja em nós a confiança do teu amor e da tua palavra soberana em nossa vida. Vamos sair daqui, Pai, confiantes neste dia, com o coração apertado, orando, intercedendo, não apenas pela nossa nação nesse 15 de novembro, mas tão especial também pela França e outros lugares. Tantos ataques, tantas mortes. Que haja o despertar da tua igreja no mundo e a restauração nesse dia mau. Que possamos ir em paz, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço a quem está do teu lado. Vá em paz, vá na bênção, não tenha pressa. Converse com seu irmão, troque uma palavra com ele. Vá calmo, tranquilo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.